Bem, queridos, vamos lá, em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa ter liberdade, continuar tendo liberdade, de expressar aquilo que Ele colocou no meu coração, e que o coração de cada um de nós aqui seja como uma terra fértil, onde a semente lançada vai frutificar. Nós não queremos sair daqui cheios de informação, Senhor, mas nós queremos, Senhor, oh Deus, sair com a Tua palavra, Senhor, nos limpando, nos lavando, nos transformando. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu vou falar de um tema, talvez mude aqui um pouco o ambiente, espero que não, mas eu quero falar sobre a importância da demora de Deus. Deixa eu ver se vocês ficaram animados ou não. Vamos ver. A importância da demora de Deus. Existe um valor na demora. Se eu falar para vocês hoje assim, que eu vou dar um carro para vocês amanhã, mas o carro é um carro bem velhinho, um carro que não tem ar, um carro que não tem direção hidráulica. Quem já teve um carro desse? Espero que ninguém levante a mão, mas muita gente levantou, eu também vou levantar. Quando eu estava escrevendo isso, eu me lembrei de um carro que a gente tinha, Erle, lembra? Um Estrada. Misericórdia, que carro ruim era aquele, meu Deus, era um carro da empresa. De vez em quando a gente usava aquele carro. O carro não tinha direção hidráulica e nem ar, imagina isso. Fazer uma suava naquele carro, horrível. Então eu falo para você assim, eu vou te dar um carro amanhã, mas o carro é o Estrada. Desse velho. Mas se você esperar 6 meses, eu tenho condições de te dar um carro bem melhor. O que vocês acham? 6 meses ou um mês? 6 meses. Então, vocês entendem que tem um valor na demora, certo? Se for imediato, eu ganho uma coisa ruim. Se for mais longa, eu vou ganhar uma coisa melhor. Existe um valor na espera, existe um valor na demora. E hoje eu queria falar com vocês sobre isso, porque na perspectiva do reino dos céus, a demora ela traz muito ganhos para nós. Na perspectiva do reino dos céus, a demora ela é necessária. Mas quando nós olhamos da perspectiva da terra, a demora ela é desnecessária, ela traz sofrimento, ela traz desconforto. E nós, na maioria das vezes, nós negamos a demora, nós não queremos a demora, nós queremos fugir da demora, nós queremos achar um outro caminho para um atalho por causa da demora. E eu quero dizer para vocês que, se nós, aqui, eu e você, estamos ainda muito, assim, uma coisa interessante é que, da perspectiva dos céus, a demora é importante para Deus porque é o processo, nem tanto o resultado é importante, mas o processo para Deus é importante, o processo no reino de Deus é importante, nem tanto o resultado. Da perspectiva da terra, nós queremos o resultado, a gente está de olho no resultado, no fruto que a gente pega na árvore, no dinheiro que entra no nosso bolso, no carro novo que nós vamos ganhar, no bebê que nasce, nós queremos o resultado. Mas da perspectiva dos céus, a demora, ela tem um valor, muitas vezes, bem maior do que o resultado. E quando, meu querido, minha querida, nós estamos, você e eu, muito apegados ao fruto, perseguindo o fruto, perseguindo o resultado, eu quero dizer para você, triste notícia, mas sinto muito, a nossa mentalidade, então, quando a gente ainda é muito apegado ao resultado, é um indicador de que a nossa mentalidade está muito aterrada. Ela é uma mentalidade ainda muito do reino da terra e não do reino dos céus. Quando nós nos convertemos, Paulo ele fala que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, do seu Filho. Então, nós mudamos a forma que nós enxergávamos, nós precisamos mudar a nossa forma agora que nós estamos no reino da luz. Paulo, lá em Colossenses, ele fala, em Filipenses, ele diz que nós não somos mais cidadãos da terra, mas nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria não é mais a terra, mas a nossa pátria é o céu.
A nossa pátria é celestial. Então, a partir do momento que eu me converto, que eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, o convite de Deus para nós é nós nos transformarmos. É nós mudarmos a nossa mentalidade. Né? Paulo, Romanos 12, 2 diz, transformai-vos. Como é que é? Transformai a vossa mente? Não, me perdi aqui. Né? E, obrigado, professor Rafael. Vou até ler, porque eu me perdi aqui. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme. Através do quê? Renovação da minha mente. Para quê? Para que eu possa viver boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é necessário que a nossa mente seja renovada. É necessário que o processo de conversão nos leve a uma mudança gradativa da nossa mentalidade. Se eu pensava de um jeito antes de me converter, eu vou pensando de outro jeito. E esse é gradativo e constante. Constantemente eu vou mudando a minha mentalidade. Então, se a minha mentalidade é de que a demora é desnecessária, se a minha mentalidade é de que eu não vejo valor na demora, eu preciso começar a fazer as pazes de que a demora é necessária no reino dos céus. Um cidadão do reino dos céus, ele tem que ser mais paciente nesse processo da demora, nesse processo da espera. Né? Quando a gente vê Jesus, o Filho de Deus, o Filho incriável de Deus, aquele que nunca foi criado, aquele que é de eternidade a eternidade. Quando a gente olha para Jesus, quando ele se torna carne, quando ele vem à terra, Jesus ele fica 30 anos sendo preparado para a missão dele. Jesus, que é Deus, de eternidade a eternidade, quando ele vem, ele fica 30 anos antes dele aparecer publicamente, ser reconhecido e começar o ministério dele. Quando a gente pensa em João Batista, de igual modo, João Batista ele passou 30 anos antes, sendo preparado, antes dele aparecer, do ministério dele acontecer. A demora no reino de Deus, ela é necessária. E aí, mais uma vez, eu repito para vocês, nós, então, como cidadãos dos céus, como pessoas do reino dos céus, nós precisamos entender isso, a demora é necessária. Nós precisamos fazer as pazes com essa realidade, com esse conceito. Quem está aí? Amém? E aí eu entro para vocês aqui, vou entrar aqui, eu quero ler com vocês hoje 3 histórias. Essas eu não vou citar, mas eu quero ler. Por que que a demora de Deus é necessária? Vamos entender isso. Primeira história que eu queria contar para vocês, a Bíblia, queria ler com vocês, é a história de Arão e do povo, depois que eles saíram do Egito. Queria ler com vocês, Êxodo 32, 1, 8. Vamos fazer uma leitura dinâmica, para vocês se situarem. O povo viu que Moisés, o que aconteceu? Lê para mim. Demorava para descer do monte. Então, reuniu-se em volta de Arão e lhe disse, Arão, levante-se, faça para nós deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Ele está demorando muito. Arão respondeu, tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres, dos seus filhos e de suas filhas, e tragam esse ouro para mim. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas de ouro e as trouxe para Arão. Este, recebendo-as das mãos deles, trabalhou o ouro com buril. Nossa, esse buril aqui ficou estranho. É NAA, né, gente? É. Depois, se puder trocar para NVT, eu agradeço. Eu pedi NAA, mas fica melhor na NVT. Então, na NVT fala assim, e Arão recebeu o ouro, fala comigo, recebeu o ouro, derreteu o ouro, trabalhou nele, deu uma forma de bezerro. Então, ele fez tudo isso. Ele deu a ideia, ele recebeu, ele derreteu, ele trabalhou e deu uma forma de bezerro.
Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Percebendo o entusiasmo do povo, Arão construiu um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa para o Senhor. Na manhã seguinte, o povo se levantou cedo para apresentar holocaustos e ofertas de paz. Depois, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. 7. O Senhor estava lá em cima do monte, ele e Moisés. O Senhor disse para Moisés: Moisés, rápido, desça do monte. O seu povo, você tirou da terra do Egito. Deus é engraçado, né? O seu povo. Ele se corrompeu. Desce logo. Como eles se desviaram, e Deus vem falando, como eles se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Eles derreteram o ouro, fizeram um bezerro, curvaram-se diante desse bezerro, lhe ofereceram sacrifícios, e eles dizem: ó Israel, estes são os deuses que o tiraram da terra do Egito. A demora de Moisés foi causada por Deus, né? Moisés subiu o monte, para vocês se contextualizarem aí. Né? Então, Moisés, a gente vê lá em Deuteronômio 26, 8, a gente vê dizendo que pela mão poderosa do Senhor, por sinais e maravilhas, por feitos temíveis e terríveis do Senhor, o Senhor libertou o povo do Egito e levou ele para o deserto. A gente vê que lá em Êxodo 19, a gente vê a manifestação de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus no Monte Sinai, e o povo tudo assistindo isso. Né? A gente vê o Monte Sinai, ele treme, ele fumega, ele tem trovões, uma manifestação, a Bíblia diz que nunca se viu algo igual. E esse pessoal que assistiu toda essa manifestação do poder de Deus saindo do Egito, toda essa manifestação de Deus no Monte Sinai, o que eles fazem? Diante da demora de Deus, esperaram 1 dia, 2 dias, 3 dias, Moisés não desceu, 4 dias, 5, 10, 15, 20 dias, Moisés não desceu. Eles chegam para Arão e eles falam: Arão, faça um Deus para nos guiar até a terra prometida, porque esse Moisés, eu não sei o que foi feito dele. Por que eu estou falando para vocês por que a demora de Deus é necessária? Nesse exato momento, quando os israelitas, eles dizem isso, eles estão mostrando o que tem no coração deles. A demora de Deus para as nossas vidas é importante para nos mostrar aquilo que está no nosso coração. Aquilo que nós não sabemos que existe. Aquilo que existe e nós não vemos. De igual modo, Arão, olha, Arão, aí você pensa, pô, o povo de Israel. Aí quando você pensa em Arão já é um homem mais maduro, um homem que a gente esperava, tinha mais expectativa dele. O que acontece? Na demora de Moisés, em cima do monte com Deus, da mesma forma, Arão, ele fica pressionado por aquele povo que chega pressionando ele. E ele sai com essa ideia maluca. Maluca não, na verdade, essa ideia, ela é oriunda do que Arão vivia no Egito antes. A demora de Deus serviu para trazer à luz aquilo que estava no coração de Arão. Arão começou a ver que a mentalidade dele ainda não tinha sido totalmente transformada, ele ainda estava buscando recursos na forma como ele tinha aprendido no Egito. Ele ainda estava buscando recursos nele. Ali, Arão, a gente percebe que a fé dele em Deus também está frágil, fragilizada, a confiança nesse Deus, no poder desse Deus que manifestou tanta grandiosidade, tanto poder, não foi suficiente para, nesse momento da demora, deixá-lo com o coração aquecido, confiante naquele Deus tão grande, tão poderoso. A demora de Deus, ela traz para os nossos corações, para nós, aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que precisa ser tratado. É tão interessante que, quando você vê a conversa aí de Arão com Moisés, né? Arão, depois que Moisés desce do monte, Moisés chega para Arão e fala assim: Arão, o que esse povo fez com você
para você levá-los a esse pecado tão grande? Sabe qual a resposta de Arão? Ele fala, não sei, eles trouxeram o ouro para mim, eu joguei no fogo e saiu um bezerro. Simples assim, só isso. Né? Você lendo o texto, você vai ver a resposta de Arão. Ele não assume a responsabilidade dele no processo. Arão, na verdade, no tempo da demora, na demora da promessa, na demora do tempo que a gente ora, que a gente busca os nossos sonhos, que a gente busca a cura, que a gente busca a conversão. O coração de Arão aqui desfaleceu e mostrou o que tinha no coração dele, de fato. Ele não assumia, né? Arão não assumiu a responsabilidade. A culpa foi sua, Moisés, foi você que demorou lá em cima do monte. E é tão interessante quando a gente vai observando que, olha como a idolatria, né? Essas pessoas aqui, e isso nós precisamos trazer para a nossa realidade, a mentalidade delas ainda estava muito aterrada. Muito como cidadãos da terra e muito pouco como cidadãos dos céus. Olha para vocês verem, eles foram libertos do Egito no passado. E eles dão glória ao bezerro de ouro, que era a glória de Deus. Eles falam, agora, esse bezerro que nós fizemos, foi esse bezerro que nos tirou do Egito. A idolatria chega a ser burra, né? Porque acreditar num bezerro que foi feito depois, algo que aconteceu antes. Vocês estão comigo? O tempo da demora revela a idolatria do nosso coração. Em que nós colocamos a nossa fé? O que nós chamamos de fonte que não seja Deus? A demora de Deus é importante para nos transformar à semelhança de Jesus, queridos. Uma segunda história, 1 Samuel, não é muito diferente dessa. O cenário é diferente, o enredo é diferente, os personagens são diferentes, mas o resultado não é diferente. Quando a gente vai ler lá, 1 Samuel 13, 8, 13. Vamos ler lá? 1 Samuel 13, 8, 13. Saul esperou ali por Samuel durante quantos dias? O que Saul fez? Esperou. Durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído. Mas acontece que Samuel não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, estavam todos saindo, eles estavam lá reunidos, esperando Samuel para oferecer um sacrifício a Deus, e então depois eles partiriam para a guerra. Saul ordenou o seguinte, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E Saul, ele próprio, ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse, Saul, o que você fez? Saul respondeu, vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido, visto que o Senhor demorou e que as pessoas estavam me abandonando e que eu não sabia o que fazer e eu estava pressionado. Eu ofereci o sacrifício, fiz o que era para você fazer, porque você era o sacerdote. Além disso, os filisteus, que era com quem eles iam lutar, eles já estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Meu Deus, eu estou pressionado de todos os lados. Quem se sente pressionado de todos os lados, muitas vezes na sua vida? Só eu? Não. Nós nos sentimos pressionados várias vezes, muitas vezes, de todos os lados, e Saul estava nesse lugar que nós estamos constantemente, queridos, às vezes mais, às vezes menos. E aí Saul falou assim, então Samuel, por causa disso tudo, da pressão do povo, o povo querendo ir embora, a guerra para acontecer, eu me vi obrigada a fazer alguma coisa, você não vinha, você não apareceu. Então, os filisteus, ele vem,
Então eu pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi a ajuda do Senhor ainda, eu ainda não fiz nada. Por isso me senti na obrigação de oferecer holocausto. Próximo versículo. E aí, Samuel fala para Saul assim: Saul, você agiu como um tolo. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre o seu reinado na terra. Não sei se vocês sabem, mas só um sacerdote poderia oferecer um sacrifício ao Senhor. Um rei não podia. Apenas um sacerdote podia. Esse era o mandamento do Senhor. Só um sacerdote pode oferecer um sacrifício ao Senhor. E Saul, ele era rei. Ele tinha uma autoridade. Mas o que ele faz diante da pressão, diante da demora, diante da espera? O que sai do coração dele? O que é revelado no tempo da demora no coração de Saul? É revelado o que tinha lá dentro, é revelado o orgulho, é revelado o medo, é revelada a insegurança, é revelado o temor dos homens. Ele tinha medo de perder as pessoas. Tudo isso foi demonstrado pela demora de Deus na vida de Saul. Então, meus queridos, a demora de Deus, ela é necessária, ela é importante. Porque a demora faz surgir dentro de nós aquilo que está oculto, que está escondido, aquilo que nos distancia de Deus, aquilo que nos separa de Deus, aquilo que nos impede de ter uma vida de maior intimidade com Deus. É lógico, né, que eu vou falar isso aqui com vocês, mas Saul, de igual modo, ele faz a mesma coisa que Arão. Saul, de igual modo, ele fala: olha, a culpa não é minha, foi você que demorou. Deus, a culpa de eu fazer algumas besteiras na minha vida é a demora de Deus. É porque Deus não está agindo, é porque Deus não está fazendo. Saul, ele não assume essa responsabilidade. Porque o mais importante para nós percebermos aqui é que todos nós temos algo no nosso coração a ser revelado. Todos nós temos áreas ocultas nas nossas vidas, não importa a sua maturidade em Deus. Não importa. Qualquer maturidade que seja, tem um grau, tem algo que Deus quer te revelar, tem algo que Deus quer trazer para você, ser uma pessoa melhor, uma pessoa parecida com Jesus. E Saul aqui, ele expõe o coração dele, e Deus, ele traz luz sobre nós. Um dos atributos de Deus, 1 João diz que Deus é luz. E esse atributo de Deus é justamente para trazer luz sobre as nossas vidas, para que a gente possa, tendo luz, nos aproximar mais dEle, estarmos muito mais próximos e íntimos dEle. Hebreus 12 fala: sem santidade eu não posso ver o Senhor. Quanto mais luz, mais santidade. Esse tempo da demora é tempo de Deus trazer luz às minhas trevas. E à medida que eu vou deixando Deus tratar o que Ele traz, eu vou me tornando mais semelhante a Ele. Eu vou me tornando mais íntimo dEle. Eu vou andando cada vez mais na luz. Eu vou me tornando cada vez mais cidadão do reino dos céus. A minha mentalidade vai sendo transformada de fé em fé, de glória em glória. Todas as vezes que Deus revela algo em nós, meus queridos, não é para nos condenar, não é para nos envergonhar, não é para nos expor, mas é para que a gente tenha uma atitude diante do Senhor, de confessar os nossos pecados, de nos arrepender e de abandonar esses pecados. Saul, ele não teve essa atitude. Saul, né, vocês sabem que lá em Gênesis 3, Deus conversando com Adão e Eva, depois do pecado, Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez? Você comeu, né? Você agora está aí nu, vocês pecaram, o que você fez, Adão? Qual a resposta de Adão? Senhor, eu não fiz nada. A culpa foi de quem? De Eva, da mulher que tu me deste. E quem que fez a mulher? Deus. Então a culpa é de quem no final das contas? Deus, porque... Aí Deus chega para Eva e fala assim: ô Eva, o que você fez, Eva? Sabe qual é a resposta de Eva?
Foi culpa da serpente. A culpa nunca é minha, é esse coração. Essa natureza adâmica, meus queridos, que nós precisamos ir tirando dia a dia das nossas vidas, através da mudança da nossa mentalidade, através da transformação da nossa mentalidade. Nós vamos tirando essa natureza adâmica e fazendo como Paulo diz lá em Romanos, nos revestindo do senhorio de Cristo. Nós vamos deixando a natureza adâmica e nos revestindo de Cristo. A demora de Deus serve para essa transformação nas nossas vidas. Quando nós nos convertemos, e eu amo pensar nisso, nós ganhamos o direito de passar a vida eterna com Jesus. Você sabia disso? Você não vibra com isso, não? Vocês já pensaram o que é a eternidade sem Jesus, gente? Eu gosto sempre de dizer que eternidade é para sempre. Não tem fim, é infinita, nossa mente não alcança. O que é infinito, o que é eterno, a gente não alcança, nossa cabeça é muito pequenininha para alcançar isso. E quando nós aceitamos Jesus, nós confessamos Ele como nosso Senhor, nós declaramos que nós cremos que Ele morreu e que Ele ressuscitou por nós, e nós confessamos Ele como Senhor das nossas vidas. Além de nós sermos salvos da ira de Deus, como ele pregou hoje de manhã, nós ganhamos a vida eterna com Jesus. Com Jesus. Nós não somos apenas livres da ira de Deus, mas nós vamos passar a eternidade com Ele. E para isso, meu querido, João 17,3 fala que a vida eterna é conhecer Jesus. E a vida eterna, ela começa hoje, agora, a partir do momento que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. E o processo de Deus para as nossas vidas, para essa transformação, é a demora. Faz assim comigo. É a demora. Quem aqui gosta de demora? Nossa, 2 homens de Deus ali gostam da demora. Eu não gosto de demora não, gente. Eu acho que a nossa natureza adâmica, ela não... Né, a Ismara está aí? Não, acho que ela está ali. A Ismara, ela fala que eu sou o oposto da procrastinação. Se eu falei, ela tem que tomar cuidado, porque imediatamente eu faço. É quase um defeito, ou um defeito e meio, não sei. Eu odeio, eu não gosto de demora. Todos nós gostamos do bebê que nasce, nós gostamos da empresa que abre, do projeto que deu certo, da empresa que abriu, da dívida que foi paga. Nós gostamos do resultado e não tem problema a gente gostar do resultado. A questão é como nós reagimos no tempo da demora. A questão é como nós fugimos da demora e não deixamos Deus tratar os nossos corações. Porque Deus, o tempo de demora de Deus, meus queridos, não é para que Ele saiba o que tem no nosso coração. Ele já sabe. Deus já sabe o que tem no meu e no seu. Eu vejo em parte, Deus vê o todo. Deus vê as partes ruins que eu não sei que eu tenho, assim como Ele vê as coisas boas que eu também não sei que eu tenho. Deus vê o todo. O processo, a demora. Nós precisamos fazer as pazes com o processo e olhar para esse lugar e nos curvarmos e falar: Deus, trata meu coração. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, trata meu coração. Eu quero ter a reação, a atitude certa diante do Senhor. Aqui nas histórias que nós lemos, nem Arão, nem o povo e nem Saul tiveram a atitude correta diante de Deus. Todos eles ficaram debaixo da natureza adâmica, não é minha culpa, o Senhor que demorou, não fui eu que fiz. Eles não olharam para si, eles não deixaram Deus tratá-los. E eu vou repetir para vocês. Por que o Senhor causa a demora nas nossas vidas? Falei tudo isso e resumo em 2 coisas.
Por que o Senhor causa demora nas nossas vidas? Porque Ele quer relacionamento conosco. Ele quer nos despir do velho homem e uma nova natureza nas nossas vidas. Por que que o Senhor causa a demora em nós? Não é uma punição, não. Não é que Ele queira nos envergonhar, não. Na verdade, Ele quer que a gente veja, que a gente reconheça, que a gente assuma a responsabilidade sobre isso, que a gente confesse os nossos erros, que a gente se arrependa, que a gente abandone. Meu querido, eu não sei, né, se você tem vivido um tempo de demora na sua vida. Às vezes a gente se encontra em momentos que todas as áreas da vida a gente está num tempo de demora. Não sei quantos estão passando por isso. Parece que tem uma convergência. Em outros momentos, a gente está num tempo de demora, de espera em uma área, não está em outra. Mas em qualquer que seja a situação, a minha oração hoje é que todos nós, eu, você, a igreja do Senhor Jesus, nós possamos buscar a atitude correta nesses momentos da demora, quando nós depararmos, quando nós enxergarmos aquilo em nós que não agrada a Deus. Aquilo em nós que nos separa de Deus. E eu falo para vocês, quando a gente está nesse período da demora, o que nós devemos fazer? Nós devemos ancorar na palavra dEle, buscar a palavra dEle. Nós devemos nos achegar a Deus. Nós devemos reerguer o altar que talvez esteja caído, que você, o lugar de oração que você talvez deixou de fazer. Nós devemos buscar versículos que nos sustentam, versículos naquelas áreas que nós precisamos tratar e pedir, Senhor, em nome de Jesus, me muda, me trata, eu reconheço que eu sou orgulhosa, eu reconheço que eu sou impaciente, eu reconheço que eu sou imatura, eu reconheço que eu estou esperneando, desesperado para sair desse lugar. A minha oração hoje, queridos, é que nós possamos ter o coração de Davi. Davi é a última história, vou só citar para a gente ir terminando. Mas Davi, vocês sabem que Saul era rei de Israel, nós lemos aí, 1 Samuel. E a gente vê que Davi, ele foi, por causa do coração de Saul, Deus diz que ele perde o reinado. E aí Deus levanta um outro rei. E ele chega para Samuel, o sacerdote, e fala, olha, o outro rei, você vai lá na casa de Jessé, o pai de Davi, e eu vou te mostrar quem vai ser o próximo rei. E aí Samuel chega lá, unge Davi, que era a pessoa mais improvável para ser o rei. Ele unge Davi, rei de Israel. Davi é ungido, passa-se de 13 a 16 anos, eu não sei ao certo, até que ele se torne o rei de Israel. Entre a promessa, entre a unção e a realização da promessa, passaram-se de 13 a 16 anos. Um tempo de demora. Davi tinha uma promessa, Davi tinha unção sobre ele. Demoraram 13 a 16 anos para essa promessa se cumprir. Em determinado momento, essa passagem de 1 Samuel 24:3, nós vemos que Deus, como se tivesse entregado, Saul percebe que Davi seria o próximo rei. Davi entra num lugar de disputa, Saul entra num lugar de disputa com Davi e começa a perseguir Davi. Saul quer matar Davi, Saul quer se desfazer de Davi, porque ele acha que se matar Davi, ele que vai permanecer como rei. O coração dele não tinha entendido que ele precisava mudar o coração dele. E um belo dia, Davi estava fugindo de Saul, e aí Saul é aquela história que vocês conhecem, ele entra numa caverna para esvaziar seu ventre, e aí Davi estava de cara com isso. Os homens
que estavam com Davi, chegam para Davi e falam: Davi, chegou a sua vez, Deus entregou os nossos inimigos nas suas mãos, vai lá agora e mata Saul, pega Saul e você vai se tornar rei. Davi ficou meio que empolgado na hora, falando: pode ser uma boa ideia, realmente, Deus me entregou agora Saul. E ele vai lá e corta apenas parte do manto de Saul. E logo a Bíblia fala lá na frente, ele fala assim: e a consciência de Davi pesou. E ele fala: eu fiz errado, eu não podia ter tocado no ungido do Senhor. Saul pode não ser um bom rei, mas quem instituiu ele como rei foi o Senhor. E eu não posso tocar nele. Davi, inicialmente, o coração dele vai sendo pressionado para fazer aquilo que Deus não tinha pedido ele para fazer. Ao contrário de Arão, ao contrário do povo, ao contrário de Saul, ao invés dele ter temor dos homens, ele tem temor de Deus. Eu não posso fazer isso. Quando eu tiver que ser rei, Deus vai se manifestar, Deus vai tratar com os meus inimigos, Deus vai fazer a justiça que Ele tem que fazer. A resposta do coração de Davi é uma resposta que agrada ao Senhor. Mas Davi suportou o tempo da demora, e ele viu o que tinha que ser tratado no coração dele, e ele foi tratando, dia após dia, dia após dia, temporada após temporada. E para a gente encerrar, eu queria ler Deuteronômio 8, 2, 3. Deuteronômio 8, 2, 3. A questão, queridos, é que na demora nós somos tentados a usar das nossas capacidades, quando nós estamos num tempo da demora, debaixo de muita pressão, o que surge é a ansiedade. E a ansiedade, ela nos cega. A ansiedade nos faz esquecer de quem é Deus. A ansiedade nos faz esquecer de todos os testemunhos que Deus já fez na minha vida, que eu vi, que eu ouvi. A ansiedade me leva a ser impulsiva e a agir com as minhas armas. Ela rouba a minha fé em Deus. Deuteronômio 8:2 fala: lembrem-se de como Deus, o Senhor seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não os seus mandamentos. Sim, Ele os humilhou, permitindo que vocês tivessem fome, e em seguida, Ele sustentou vocês com um maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Na NVT, eu acho que eu dei a versão errada para os meninos, me perdoem, gente. Diz assim: lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante estes 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. O tempo da demora mostra o que está no nosso coração, queridos. E sabe, Deus faz isso porque Ele nos ama. Isso é demonstração do favor de Deus para nós, da bondade de Deus para nós, da graça de Deus para nós. Ele não faz isso porque Ele é mau. Ele faz isso porque Ele quer ter comunhão conosco, relacionamento. Quanto mais luz, mais santidade, mais intimidade com Deus eu vou ter. Quanto mais transformados à imagem de Jesus, mais comunhão com o Pai nós vamos ter.
Mateus 5,5 fala que os humildes herdarão a terra, herdarão o reino. Né? Aqui ele fala, eu te humilhei, não é te humilhar para aquela humilhação para te passar vergonha, não. Eu te humilhei para te tornar humilde. É como se Deus, nesse período da demora, Ele fala assim, eu quero que você saiba quem você é e quem eu sou. Deus está dizendo para nós assim, o seu lugar de existir é no lugar de dependência de mim, não é fora de mim. Eu queria que você ficasse de pé. Minha oração nessa noite, eu vou orar para que Deus aumente a demora dele na sua vida. Quem pode dizer amém? Eu sei que naturalmente falando, ninguém quer essa oração. Salmo 70, Davi fala assim, apressa-te, Senhor, apressa-te em responder a minha oração. Eu não vou orar porque eu sei que Deus vai fazer isso. A demora dele acontece porque Ele te ama, Ele nos ama. Deus tem um compromisso com a igreja dele. Apocalipse 19, 6. Deus quer preparar uma noiva para o seu filho. Deus quer preparar uma noiva para casar com o seu filho. Apocalipse 19, 6 fala, exultemos e alegremos, porque chegou o dia do casamento do Cordeiro com a sua noiva, e a sua noiva está pronta. Deus está nos preparando, e o processo acontece na demora, querido, querida. Senhor, eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você começasse a orar ao Senhor nesse momento. E falasse para Ele assim, Senhor, tem tanta coisa demorando a acontecer na minha vida. Tem tanta coisa que eu não entendo por que está demorando tanto. Mas eu quero ter a resposta certa no tempo da demora. Eu quero ter um coração, Senhor, o Deus que... Senhor, o Deus se torna humilde no meio desse tempo da demora, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, eu queria chamar você que tem vivido um tempo de demora, que tem sofrido, que tem estado sofrendo e que tem se debatido com isso, mas que você precisa de uma graça nova, de um renovo sobre a sua vida, para estar nesse tempo da demora com o coração diante do Senhor, pronto para ser moldado, transformado. Se você tem esse desejo de estar nesse momento, eu queria te chamar para vir até o altar. Eu queria que você viesse e falasse, Senhor, me molda nesse tempo a tua imagem e semelhança. Eu quero responder ao Senhor. Vem à frente, querido, você que tem estado com o seu coração aflito, você que tem se debatido no tempo da demora, você que tem orado, sonhado, desejado e coisas não estão acontecendo, mas venha não apenas com a expectativa de que Deus vai fazer logo, mas principalmente com a expectativa de que você quer ter uma atitude correta diante de Deus, que você quer olhar para o seu coração, para aquilo que Deus trouxer luz para você, e você vai dizer, Deus, eu quero tratar o meu coração. Em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nós queremos te oferecer nossos corações nessa noite. Nós queremos, Senhor, oh Deus, que o Senhor esteja, Senhor, oh Deus, trabalhando em nós, trazendo luz aos nossos corações, Senhor, no tempo da demora, no tempo da espera. Nós queremos, Senhor, oh Deus, te apresentar respostas que agradem o Senhor, Pai. Eu quero orar por cada um que está aqui no altar nessa noite. Eu quero te pedir, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor fortaleça o homem interior de cada um aqui. Ó Deus, eu quero orar para que o Senhor, ó Deus, Pai, dê a cada um sensibilidade para perceber aquilo que o Espírito Santo está, Senhor, ó Deus, trazendo luz nas suas vidas. Senhor, que o Senhor possa trazer para cada um aquilo que eles precisam mudar, Senhor.
Oh Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, traz luz, Senhor, às nossas trevas. Nós queremos ser essa noiva preparada, aguardando, Senhor, oh Deus, as bodas do Cordeiro, Senhor. Traz luz, Deus, em nome de Jesus. Senhor, traz luz, Senhor, e traz a resposta, Senhor, adequada ao Senhor. Nós te pedimos, Pai, nós te pedimos, fortalece cada um, ajuda cada um, ajuda, Senhor, a ver, a confessar, a arrepender, a abandonar, a ser transformado, Senhor, a sua imagem e a sua semelhança. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, põe a sua mão sobre o seu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, ora comigo assim. Ora lá, baralachaias. Espírito Santo faz. Se o Senhor não fizer, Espírito Santo, de nada vale, Pai, são apenas palavras. Oh Senhor, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Senhor, coloca a mão sobre o seu coração e diz assim: Senhor Jesus, encontra fé em mim, encontra em mim um coração que reage de forma a te agradar, Senhor, no tempo da demora. Senhor, forma em mim paciência, Senhor, para o tempo da demora. Senhor, oh Deus, que eu possa aprender a fazer as pazes com o processo, fazer as pazes com a demora. Que eu possa ter muito mais uma mentalidade do reino dos céus do que do reino da terra. Aproveitar muito mais o processo do que ficar, Senhor, desejando o resultado, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, dá-me um coração como o de Davi, Senhor, que teve a resposta certa diante do Senhor. Trata-me, Senhor, e torna-me a imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Oh Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Oh, riaralachaias. Olhar, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual, coração disposto a obedecer, cumprir com o teu querer. Oh Deus, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Dá-me um coração igual, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu. Faça disso uma oração, meu querido. É a oração, Senhor, da tua igreja. Essa é a oração da tua igreja. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor. Ensina-me a amar o meu. Oh Espírito Santo, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me, teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu. Faz dessa sua oração, vai. Meu mestre,
Dá-me um coração igual. Dá-me um coração igual. Amém, Deus. Nós, nessa noite, Deus, nós queremos ser um coração igual ao seu, Senhor Jesus. Oh Deus, que o Senhor esteja nesse momento agora, Deus, tocando cada coração, Deus, ferido pela demora. Cada coração, Deus, que às vezes não compreendeu o seu tempo, Senhor, que o Senhor tem algo melhor para a gente. Nessa hora, Deus, nós queremos te entregar, Deus, de repente, a nossa infantilidade. Entregar, Deus, nesse momento agora, Deus, as nossas inquietações, a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, Deus, no teu jeito, no seu tempo, na tua forma de agir em nós. Nessa hora, Deus, queremos ter o mesmo coração que esteve em Cristo Jesus, Senhor Jesus. Um coração, Deus, que sabia que a tua vontade era melhor do que qualquer outra vontade. Deus, que nesse momento agora, Deus, se realmente em nós, Deus, existe, Deus, um desejo, Deus, que esteja entrando em conflito com o seu, sobre as nossas vidas, queremos abrir mão disso agora em nome de Jesus. Toda ansiedade fora do nosso meio, toda inquietação fora do nosso meio, em nome de Jesus, Pai. Hoje nós nos submetemos à tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja sobre cada um de vós. Nessa semana você vai experimentar, porque você sabe que o tempo de Deus é perfeito, muita paz. Você vai experimentar paz com Deus, vai experimentar paz de Deus e paz com os homens também, porque você está coberto pelo sangue de Jesus. O inimigo vai poder até ir atrás de você, mas não vai poder fazer nada contra você, porque existe uma igreja que ora incessantemente por você, e porque você tem semeado na presença do Senhor. Eu queria ouvir de você como é que vai ser a sua colheita. Tá fraco, gente? Como é que vai ser a sua colheita? Amém. Então abençoo você. Que Deus abençoe você. Seja uma bênção da Sara Recreio para essa semana. Tenha a melhor semana da sua vida em nome de Jesus. Encontramos você amanhã no nosso devocional 8h30 da manhã. E terça-feira, 20 horas, nosso culto da fé. Deus abençoe você. Boa noite.